Nós vamos falar sobre o imperativo. O que é o imperativo? Imperativo é o tempo ou modo verbal em alemão em que a gente usa para dar ordens ou para dar conselhos assim mais fortes para alguém, né? É como se eu falasse assim: faça, coma, beba, né? Então, alguém vem me pedir um conselho, eu digo: faça isso que vai ser melhor para você. Faça isso. É uma ordem, pode ser? Sim, mas também pode ser um conselho, né? Ou posso dar uma ordem: come tudo agora, né? Que na verdade em português seria coma tudo agora, mas a gente usa muito o imperativo às vezes como come. Come tudo agora, menino, mas é coma tudo agora, faça, brinque, jogue, né? Esse é o imperativo em português. E a mesma coisa em alemão, serve para dar ordens ou serve para dar conselhos. Hoje a gente vai falar do imperativo do du, que é o você informal. Então nós vamos falar do imperativo para aquelas pessoas que a gente conhece. Quando eu estou falando com alguém que eu conheço de forma íntima, um amigo, o parceiro, a parceira, a família, eu uso o do, certo? E usando o do, eu também posso usar o imperativo do do. Como é que eu faço o imperativo do do? É o seguinte: você pega o verbo, por exemplo, o verbo machen, que é fazer, tá? E você conjuga ele pro do. A conjugação do machen pro do é du machst, você faz. Eu tiro o en e coloco st, né? Du machst, você faz. Ah, Lud, eu não sei a conjugação do presente, né? A conjugação do presente pro do. Se você não sabe a conjugação do presente, vai ficar difícil fazer o imperativo. Você tem que ter como conhecimento base a conjugação dos verbos no presente para saber fazer o imperativo, tá? Então, du machst, você faz. É a conjugação do presente. Então, você pega o verbo que estava no infinitivo, machen, você conjuga para o presente, que no caso do du é du machst. Você vai tirar o do e vai tirar o st do final do verbo, vai sobrar mar. Isso é o imperativo. Sacou? Então, o imperativo de machen ou de qualquer verbo, pro do. Você conjuga ele no presente, du machst, você tira o do, você tira o st, que está junto ali no verbo, mar é o imperativo. Então, machen é fazer, du machst é você faz e mar é faça. Beleza, muito bem, sem problema algum. E o que acontece com alguns verbos em alemão? Alguns verbos, eles têm troca na vogal na hora de conjugar no presente. O ele se torna i ou ie. Isso são os verbos irregulares no presente. De novo, eu não vou ter tempo aqui para te explicar as conjugações todas verbais no presente. Então, isso aqui vai ser um assunto que você já tem que saber para entender 100% dessa aula, tá? Mas, basicamente, alguns verbos mudam, são irregulares. Por exemplo, o verbo helfen. O verbo helfen é ajudar. A conjugação do verbo helfen para o du é du hilfst. Ou seja, além do st final, que é normal do du, o se torna i, du hilfst. Certo? Du hilfst. Se a conjugação é du hilfst, qual que é o imperativo? Eu tiro o du e eu tiro o st. Eu tiro o du e eu tiro o st. E vai ficar hilf. O imperativo de helfen é hilf. Ou seja, é a mesma regra que eu te ensinei com machen. Mas o que eu tô querendo te dizer aqui é que você tem que ficar atento ou atenta. Porque se o verbo for irregular, eu tenho que considerar essa irregularidade na hora de tirar o du e o st, né? Vai ficar hilf. Helfen é ajudar, du hilfst. Você ajuda, hilf é ajude, tá? Então, temos a frase, por exemplo, hilf mir, que significa me ajude, né? Inclusive, é uma coisa interessante que os alemães mesmo, muitas vezes na oralidade, eles não vão falar hilf, eles vão falar helf, né? Eles vão se esquecer dessa mudança aí da vogal do pro i, tá? Os próprios alemães cometem, né? Aquilo que poderia ser considerado um erro, cometem essa questão quando estão falando alemão oralmente, né? Um alemão mais informal. Então, você vai ouvir, sim, helf mir, mas dentro da gramática é hilf mir. Por exemplo, outro exemplo igual, geben. Geben é dar. A conjugação do geben é du gibst. Você dá. Du gibst. Você dá. Então, o imperativo, vou tirar o du, vou tirar o st, vai ficar gib. Gib. Gib, que é dê. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, me dê o livro, gib mir das Buch. Gib mir, gib. Dê, mir, mi. Então, me dê das Buch o livro. E vai acontecer a mesma coisa, né? Na oralidade, você pode ouvir gib mir das Buch, tá? Gib mir das Buch, oralmente, de forma bem informal.
errado na hora de escrever, porque a gramática diz que é gib. Outro verbo que vai ter essa mesma questão, o lesen. Lesen é ler. A conjugação do lesen é do liest. O é se torna ie, né? Fica do liest. E qual que é o imperativo de lesen, então? Eu tiro do e tiro o st, fica lis. Ah, Lud, mas como assim tirar o st e ficou lis com s no final do mesmo jeito? A gente tem que lembrar o seguinte. Lesen, quando eu conjugo ele pro do, ele fica list. Eu não acrescento um novo S no do. Eu não tenho dois S's, porque normalmente quando você conjuga no presente no do, você coloca ST. Então seria list com dois S's. Só que o que acontece é que a gente não acrescenta o ST, porque quando a raiz do verbo, ou seja, quando o finalzinho do verbo termina em S, eu não acrescento outro S no do. Ou seja, na hora de retirar do imperativo, para fazer o imperativo, eu não posso retirar o S, porque eu não acrescentei. Entendeu? De novo, vou repetir. Na hora que eu conjugo lesen, eu normalmente tiro o EN e coloco ST para conjugar no do. Só que quando eu conjugo lesen, como ele já termina em S, né? Na hora que eu tiro o EN, sobra S lá no final, eu não acrescento outro S. Então fica do list, não com dois S, mas com um S só. É por isso que no imperativo, quando eu tiro só o T, não tiro o S, porque esse S faz parte da raiz, faz parte do verbo lesen. Esse S aí. Então, por isso que fica lis. Lis é o imperativo, leia. Então, por exemplo, leia a carta, lies den Brief. Leia a carta, lies den Brief. Leia a carta. E, de novo, como eu falei, né? Oralmente, você vai ouvir uma coisa do tipo, les den Brief. Não sempre, tá, gente? Não é todo mundo que fala, digamos assim, errado, não. Mas é igual em português. Algumas coisas, alguns brasileiros, alguns portugueses falam de forma que não é totalmente afim, né? Totalmente de acordo com a gramática padrão do português. A mesma coisa acontece em alemão. Algumas vezes os alemães falam algumas coisas que não estão totalmente de acordo com a gramática do alemão, tá? Bom, muito bem. Essas são as regras, né? Isso que eu acabei de te ensinar sobre os verbos regulares, inclusive, faz parte da regra. Porque tá seguindo a regra. Eu conjugo pro do e tiro o ST. Pronto. Mesmo que a raiz tenha alguma mudança na vogal. Quais são as exceções, entretanto? Tem exceção? Tem. Quais são elas? As primeiras são os verbos terminados com igen ou com iren no final. Igen e iren. Que verbos são esses? Por exemplo, fertigen. Fertigen termina com igen, né? Fertigen, que significa fabricar. Entschuldigen, que significa desculpar, também termina com igen. Entschuldigen. Ou studieren, que significa cursar, né? Um curso universitário, studieren, cursar um curso universitário, também termina com iren. Então, verbos terminados com igen ou iren. O que vai acontecer com esses verbos? Eu vou acrescentar um E a mais no imperativo. Então, vamos pegar o verbo entschuldigen como exemplo. Entschuldigen significa desculpar. Se eu conjugar ele para o du, vai ser du entschuldigst. Então, eu tiro o EN, coloco o ST, du entschuldigst. Tranquilo. Para fazer o imperativo, o que eu faço? Como a gente já sabe, eu tiro o do e tiro o ST, certo? Tiro o do e tiro o ST. Então, teoricamente, ficaria entschuldig, né? Só com G no final. Só que aí, como ele é um verbo terminado em igen e iren, né? Ele faz parte desse grupo. Além de eu tirar o do e tirar o ST, eu tenho que acrescentar um E a mais. Gente, por quê? Não tem lógica, porque Deus quis assim. Você fala assim quando não tem lógica, você tem que só aceitar. Então, fica entschuldige. Entschuldige. O que é entschuldige? Entschuldige é desculpa, né? Desculpa. E é, então, desculpa como um imperativo de du. Desculpa, tá? Entschuldige. Então, eu tiro o ST, mas eu tenho que acrescentar um E. E a segunda e última exceção é com os verbos irregulares com A na raiz, como, por exemplo, o verbo fahren. A conjugação do verbo fahren no du é du fährst. Acrescenta-se um umlaut. A conjugação do verbo schlafen pro du é du schläfst. Acrescenta um umlaut, ou seja, essa treminha em cima do A, tá? É um dos tipos de irregularidade no presente. O que acontece no imperativo? No imperativo acontece o seguinte. Eu tiro do, eu tiro o ST, que já era comum, né, no imperativo, mas além disso eu tenho que tirar esse umlaut. Ou seja,
Na hora de fazer a conjugação no presente eu acrescento, mas na hora de fazer o imperativo eu tenho que tirar de novo. Então o imperativo é fahr, vá, né? Vá, dirija, fahr. Ou durma vai ser schlaf, schlaf, schlaf é durma. Ou seja, fazendo um resumão, gente, basicamente é muito simples. Para você fazer o imperativo, você conjuga o verbo no presente para o do, tira o do e tira o ST da frase e você tem o imperativo. Pronto. Mas eu tenho duas exceções. Só duas exceções. Quais são elas? Os verbos terminados em igen e iren, que além de fazer esse processo, além de tirar o do, além de tirar o ST, eu tenho que acrescentar um E a mais. E os verbos irregulares no presente com A, que ganham a umlaut na hora de conjugar para o do, porque eles têm que ter esse umlaut retirado do imperativo também. É isso, tá? É isso. O imperativo, ele não é um tempo verbal, um modo verbal difícil, mas ele é cheio de coisinha, né? Por isso que ele é um pouquinho chato. Mas, fora essas coisinhas, ele é bem simples, não é nada de outro mundo para aprender. Mas você tem que ter uma noção aí da conjugação dos verbos no presente. Sem elas fica difícil de acompanhar. Das ist alles für heute. Isso é tudo por hoje. Tschüss!